Olá a todos e sejam muito bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar num tópico que é crucial para a nossa saúde, especialmente quando entramos numa fase mais madura e sábia da vida. Vamos falar sobre os 5 piores alimentos para quem já passou dos 50 anos. Ficar mais velho não significa que temos de nos sentir mais velhos, certo? Na verdade, com as escolhas certas, podemos ter mais energia, vitalidade e bem-estar do que nunca. E uma grande parte disso está no nosso prato. A partir dos 50, o nosso corpo passa por mudanças naturais. O metabolismo pode ficar um pouco mais lento, a massa muscular tende a diminuir e a absorção de nutrientes pode ser diferente. É por isso que é tão importante ajustar a nossa alimentação para apoiar o nosso corpo da melhor forma possível. Pensem nisto como uma atualização do software do vosso corpo. Precisamos de dar-lhe o combustível certo para ele funcionar na sua máxima performance. Fazer escolhas alimentares inteligentes pode ajudar a manter um peso saudável, fortalecer os ossos, proteger o coração e até manter a nossa mente afiada. Por outro lado, alguns alimentos podem acelerar o processo de envelhecimento, aumentar a inflamação e abrir a porta para problemas de saúde. É exatamente sobre esses alimentos que vamos falar hoje. Não se trata de terrorismo nutricional, mas sim de conhecimento. Conhecimento é poder. E saber o que evitar é tão importante quanto saber o que comer. Então, estão prontos para descobrir quais são esses alimentos e, mais importante, aprender alternativas deliciosas e saudáveis? Peguem num copo de água ou num chá, sentem-se confortavelmente e vamos começar esta jornada juntos para uma vida mais longa e saudável depois dos 50. Vamos começar com o primeiro vilão da nossa lista: os refrigerantes e as bebidas açucaradas. Sim, eu sei, pode ser um hábito difícil de largar, mas acreditem, o vosso corpo vai agradecer. Estas bebidas são basicamente calorias vazias, cheias de açúcar ou adoçantes artificiais, sem oferecerem qualquer valor nutricional. O excesso de açúcar está diretamente ligado ao ganho de peso, especialmente na zona abdominal, o que aumenta o risco de doenças cardíacas e diabetes tipo 2, condições que se tornam mais preocupantes com a idade. Além disso, o açúcar refinado acelera o processo de envelhecimento da nossa pele através de um processo chamado glicação, que danifica o colagênio e a elastina, as proteínas que mantêm a nossa pele firme e jovem. E não podemos esquecer dos refrigerantes de cola que contêm ácido fosfórico. Este ácido pode interferir na absorção de cálcio, um mineral essencial para a saúde dos nossos ossos, que já se torna mais frágil com o passar dos anos, aumentando o risco de osteoporose. Qual é a alternativa? Simples, a água é sempre a melhor escolha. Podem aromatizá-la com fatias de limão, pepino, hortelã ou frutos vermelhos. Chás de ervas, sem açúcar, também são excelentes, quentes ou frios. Se sentirem falta das bolhas, a água com gás com um pouco de sumo de fruta natural, espremido na hora, é uma opção fantástica e refrescante. O nosso segundo item na lista são as carnes processadas. Estou a falar de salsichas, chouriços, fiambre, bacon e outros produtos semelhantes. Eles podem ser práticos e saborosos, mas os seus malefícios a longo prazo são significativos. Estas carnes são geralmente ricas em sódio, gorduras saturadas e conservantes, como os nitritos e nitratos. O alto teor de sódio é um grande inimigo da nossa pressão arterial. Manter a pressão sob controle é fundamental para a saúde do coração e para prevenir AVCs. Já as gorduras saturadas contribuem para o aumento do colesterol mau, o LDL, o que pode levar à obstrução das artérias. Os conservantes, por sua vez, têm sido associados em vários estudos a um aumento do risco de certos tipos de cancro, especialmente o coloretal. A Organização Mundial da Saúde classificou as carnes processadas como carcinogênicas para os seres humanos. É um alerta sério. Então, o que podemos comer em vez disso? Optem por fontes de proteína mais limpas e magras. Peito de frango ou de peru sem pele, peixes ricos em ômega 3 como o salmão, a sardinha e a cavala, que são excelentes para o cérebro e para o coração. Para fontes de proteína vegetal, experimentem lentilhas, grão de bico, feijão e tofu. São versáteis, deliciosos e cheios de fibras, que também ajudam na digestão e na saúde intestinal. Chegamos ao terceiro alimento a evitar: as gorduras trans, também conhecidas como gorduras hidrogenadas. Estas são as piores gorduras que podem consumir e, infelizmente, estão escondidas em muitos alimentos que adoramos. Encontramos-las em margarinas, bolachas, bolos industriais, batatas fritas de pacote e na maioria dos alimentos fritos de fast food. As gorduras trans são criadas artificialmente para aumentar o prazo de validade dos produtos, mas fazem exatamente o oposto com a nossa saúde. Elas aumentam o colesterol mau, LDL, diminuem o colesterol bom, HDL, e promovem uma inflamação crônica no corpo.
A inflamação é a raiz de muitas doenças relacionadas com a idade, desde artrite a doenças cardíacas. Consumir gorduras trans regularmente é como colocar lenha na fogueira da inflamação. É fundamental ler os rótulos. Procurem por gordura parcialmente hidrogenada ou gordura vegetal hidrogenada na lista de ingredientes e, se virem isso, coloquem o produto de volta na prateleira. Quais são as alternativas saudáveis? As gorduras boas: abacate, azeite extra virgem, nozes, amêndoas, sementes de chia e de linhaça. Estas gorduras mono e poliinsaturadas são anti-inflamatórias, protegem o coração e são essenciais para a saúde do cérebro. Cozinhem com azeite em vez de margarina e escolham snacks naturais em vez de processados. O nosso quarto ponto de atenção são os hidratos de carbono refinados. Pensem em pão branco, arroz branco, massas feitas com farinha branca e produtos de pastelaria. Estes alimentos passaram por um processo de refinação que lhes retira a maior parte da fibra, vitaminas e minerais. O que sobra é basicamente amido de digestão rápida. Quando comemos estes alimentos, eles são rapidamente convertidos em açúcar no nosso sangue, causando um pico de glicose e, consequentemente, um pico de insulina. Com o tempo, estes picos constantes podem levar à resistência à insulina, pré-diabetes e diabetes tipo 2. Além disso, essa montanha-russa de açúcar no sangue deixa-nos com fome pouco tempo depois, levando a um ciclo de excessos alimentares e ganho de peso. A falta de fibra também prejudica a nossa saúde digestiva, podendo causar obstipação, um problema comum à medida que envelhecemos. A troca aqui é simples e muito eficaz. Escolham as versões integrais: pão integral, arroz integral ou selvagem, massa integral, quinoa, aveia. Estes alimentos são ricos em fibras, o que ajuda a estabilizar os níveis de açúcar no sangue, promove a saciedade por mais tempo, alimenta as boas bactérias do nosso intestino e ajuda a manter a regularidade intestinal. A diferença no sabor é mínima, mas o benefício para a saúde é enorme. Finalmente, o nosso quinto e último alimento a ser consumido com muita moderação são os alimentos fritos: batatas fritas, rissóis, croquetes, frango frito. Eles podem ser uma tentação, mas o método de cozedura por imersão em óleo quente a altas temperaturas cria compostos prejudiciais. Além do alto teor de gordura e calorias que contribui para o ganho de peso, o processo de fritura pode gerar acrilamida, uma substância que se forma em alimentos ricos em amido quando cozinhados a altas temperaturas e que é considerada potencialmente carcinogênica. Além disso, os óleos vegetais frequentemente usados para fritar, quando aquecidos repetidamente, podem oxidar e tornar-se inflamatórios para o nosso corpo. Como já vimos, a inflamação crônica é algo que queremos evitar a todo o custo. Felizmente, existem maneiras muito mais saudáveis de obter aquela textura crocante que tanto gostamos. Usem o forno. Podem fazer batatas fritas no forno, temperadas com azeite e ervas aromáticas. Os legumes assados ficam deliciosos. E hoje em dia, as fritadeiras a ar, ou air fryers, são uma alternativa fantástica. Elas usam ar quente para fritar os alimentos com uma quantidade mínima de óleo, dando um resultado crocante e saboroso, mas com muito menos gordura e menos compostos prejudiciais. Experimentem empanar peixe ou frango com farinha de aveia ou de amêndoa e fritar na air fryer. Fica uma delícia. E pronto, aqui estão os 5 grupos de alimentos que devemos realmente limitar ou evitar depois dos 50 anos para promover uma vida longa, saudável e cheia de energia. Recapitulando: refrigerantes e bebidas açucaradas, carnes processadas, gorduras trans, hidratos de carbono refinados e alimentos fritos. Lembrem-se, não se trata de perfeição, mas sim de progresso. Não precisam de eliminar tudo da noite para o dia. Comecem por fazer pequenas trocas inteligentes. Troquem o refrigerante por água com gás e limão. Substituam o pão branco pelo integral. Escolham um dia por semana para não comer carne processada. Cada pequena mudança positiva que fazem é uma grande vitória para a vossa saúde futura. O mais importante é estarem conscientes das vossas escolhas e do impacto que elas têm no vosso corpo. Espero que este vídeo vos tenha sido útil e que vos inspire a fazer escolhas mais saudáveis. A nossa saúde é o nosso bem mais precioso, e cuidar dela é o maior ato de amor próprio que podemos praticar. Gostaram do conteúdo? Se sim, não se esqueçam de deixar um gosto no vídeo. Isso ajuda-nos muito a chegar a mais pessoas. E se ainda não fazem parte da nossa comunidade, subscrevam o canal e ativem o sininho para não perderem os próximos vídeos cheios de dicas para uma vida melhor. Adoraríamos ler os vossos comentários. Qual destes alimentos é o mais difícil para vocês evitarem? Tem alguma dica de substituição saudável para partilhar? Vamos conversar nos comentários. Muito obrigado por assistirem e por dedicarem este tempo a cuidar de vocês. Cuidem-se bem e até o próximo vídeo.